Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, na Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuarem conosco agora, prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Nós temos hoje a grata satisfação de receber aqui no programa o bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquim Fernandes, que está aqui desde 99, há 26 anos, ele que substituiu e deu sequência ao trabalho do ex-bispo de Rio Branco, Dom Moacir. Como sempre, Narciso Mendes, à minha direita, e Osmir Lima, à esquerda, compõem a bancada de debatedores e entrevistadores. Do outro lado, você, que é a razão do nosso sucesso. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você está convidado a continuar conosco. Até já! Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Muito obrigado, de antemão, pela audiência. Como eu falei agora na abertura do programa, nós temos o prazer e a grata satisfação de receber hoje o Dom Joaquim Fernandes, bispo da Diocese de Rio Branco. Seja bem-vindo, bispo. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Fazia algum tempo que a gente não conversava, né? Já faz tempo. Já conversamos algumas vezes, eu tive o prazer e o privilégio de ser um dos primeiros a entrevistá-lo quando o senhor chegou aqui, ainda em 99. Não, 99, já choveu um pouquinho. Isso, exatamente. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Se habilitem aí, quem começa primeiro? Você? A última vez foi ele. Então é você agora, cumprindo aí o sistema de rodízio. Ritual. Primeiro eu quero manifestar a minha satisfação, a minha alegria e honra de ter no nosso programa o bispo da minha igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana. Muita gente ignora o romano. Romano é porque nós obedecemos às ordens que vêm de Roma. Né? E, como católico, eu quero manifestar também, Dom Joaquim, a minha profunda tristeza e o sentimento de todo o povo católico, cristão e do próprio mundo não cristão, pelo falecimento de um dos papas mais admiráveis da história da Igreja, no meu ponto de vista, que é o Papa Francisco. Que ele, lá dos céus, continue a abençoar o seu povo aqui na Terra. É um prazer muito grande. Como pergunta, eu teria até que citar um pouco o Papa Francisco. Numa entrevista que ele deu a uma TV brasileira, que foi perguntado para ele, porque no passado nós aqui tínhamos, digamos, 95% de católicos. E hoje nós dividimos mais ou menos, embora a maioria ainda seja católica, mas nós dividimos com os cristãos evangélicos. E o Papa respondeu. Ele perguntou: o que está havendo? Eu vou querer depois a sua resposta, porque a resposta do Papa foi de que nós teríamos que ter uma proximidade maior com o povo cristão. O senhor também pensa assim? Bem, é um fenômeno não só brasileiro, poderíamos chamar até mundial, mais latino-americano. Não saberia agora dizer a raiz, o porquê, tudo isso. Mas, logicamente, o Papa sempre falou e lutou pela igualdade, pela fraternidade, pelo respeito com outras denominações religiosas, abraçar todo mundo, nada de ofensa, nada de discriminações, nada de desigualdades, porque a liberdade do ser humano está acima de tudo, é o maior dom que Deus nos deu.
E cada um, a sua consciência diante de Deus, pode escolher ser o que bem entender. Infelizmente, nós acreditamos, logicamente, na fé católica, que herdamos e que recebemos e temos que ser defensores da nossa fé. Agora, outros acham que podem ir por outro caminho, nós respeitamos, não vamos brigar, não vamos ofender, não vamos discriminar, que infelizmente outros fazem isso. Nós respeitamos o que fala o Evangelho, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E o Papa é o primeiro que abraçava os mesmos judeus, os mesmos árabes, os mesmos ortodoxos. Ele respeitava todo mundo e abraçava todo mundo, por isso muitas vezes foi condenado por ir a uma sinagoga, por entrar em uma mesquita e assim por diante. Para o Papa eram todas pessoas, seres humanos, filhos de Deus. E nós, isso que pregamos também, a igualdade, a fraternidade. Agora, críticas, ofensas, discriminações, brigas, isso não está no nosso Evangelho. Nosso Evangelho é a fraternidade universal, que ele falou muito na sua última encíclica, Fratelli Tutti. Todos irmãos, somos todos irmãos. Cada um pode opinar, pode, enfim, tomara que todos algum dia conseguíssemos ter a mesma fé, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, mas, infelizmente, entram outros interesses, outras ideologias pelo meio que não são tão evangélicas assim, que não são tão religiosas, aí poderes econômicos, sociais, enfim, ideologias de todo tipo. Mas nós, como o Papa, nos deu esse testemunho de respeito, de abraçar a todos. Todos somos iguais diante de Deus. Todos somos irmãos. Portanto, nada de discriminações, desigualdades, de marginalizar a quem pensa diferente, a quem segue outra religião, outro caminho, não. Esse é o exemplo, esse é um dos legados que o Papa Francisco nos deixou para todos, não só para a Igreja Católica. Também quem quiser ler, quem quiser seguir seus passos, pode também seguir esse exemplo, esse testemunho. Perfeito. Dom Joaquim, pelo sim, pelo não, pelo avançar e retroagir de determinadas religiões, ainda assim, a religião católica é a que está presente em todos os 5 continentes do mundo. Por isso é universal. E é em católica. número é a maior. Sim. O catolicismo tem um chamamento assim que chama as pessoas. Bem, por isso é Igreja Católica, porque está em todo mundo. Lá onde você for, a missa do domingo é a mesma em Nova York, aqui em São Paulo, que lá na China, nas Filipinas ou na Espanha. mesmo? É a mesma missa, a mesma leitura, as mesmas orações, lógico, em línguas diferentes, mas todos os domingos, se puder participar ou entender em inglês ou em chinês ou em português, é a mesma missa rezada em todo o mundo. Isso que nos caracteriza, isso que o Papa significa, essa unidade da Igreja. Ele é a cabeça visível da unidade da Igreja, da comunhão da Igreja. E nós, bispos espalhados pelo mundo todo, temos que obedecer ao Papa, prometer obediência, respeito e estar em comunhão com ele. E por isso devemos ser os primeiros em obedecer, para poder depois pedir também ao povo que obedeça. E isso que engrandece, não é que engrandeça, não se trata de orgulho nem nada, sino que é o testemunho melhor que podemos dar de unidade e de comunhão. É o que nos pediu Jesus Cristo, que todos sejam um. Essa é a última oração que Jesus Cristo fez ao Pai, que todos sejam um, como tu e eu somos um. Bispo, como a Igreja do Acre se prepara nesse momento em que ocorre o funeral do Papa Francisco? Bem, nós não podemos ir na frente, podemos fazer coisas que, segundo o Vaticano, tudo está programado, tudo está já pensado em documentos do Papa, todos os ritos, são 9 dias de luto na igreja, enfim. E o sepultamento, a missa de funeral vai ser amanhã, sábado.
e teve já todos as exequias e demais. Agora está aberta ao público na Basílica de São Pedro para quem quiser ir se despedir do Papa, do corpo presente do Papa. Estão falando que a fila de pessoas, que não é uma fila de uma pessoa, é um grupo, demora 3 horas para chegar à presença do túmulo ou do caixão do Papa. Enfim, e aqui nós, durante todos os dias, está rezando o terço na catedral e sábado teremos uma vigília de oração à noite, depois da missa, e terça-feira teremos a missa de sétimo dia, poderíamos dizer assim, na catedral, 19 horas, a oficial, e depois nas paróquias, cada paróquia está organizando também, segundo suas realidades, o momento de oração também. Só mais um aqui, doutor Narciso, só para aproveitar. E como ocorre como ocorrem, digo, os preparativos para o que vocês chamam de conclave? Bem, como eu digo, tudo está perfeitamente organizado, nada se deixa assim à toa, tudo está estabelecido, documentos aprovados, enfim. Chegado a estes momentos, logicamente foi inesperada a morte do Papa, ninguém sabia, ninguém esperava, todos estávamos esperando que recuperasse um pouco depois de sair do hospital. Foi algo que de surpresa nos pegou a todos, porque domingo apareceu em público na Praça de São Pedro, no balcão da Basílica, deu a bênção Urbi et Orbi e depois pediu para o enfermeiro que cuidava dele se achava que tinha condições de dar uma volta pela praça, como sempre dava pelo meio do povo. E falaram que sim, que podia ir. Acredito que ele já estava sentindo... Despedindo. E fez sua despedida dessa forma, como sempre fazia, passar pelo meio do povo, deu a bênção a todo mundo e de noite faleceu, como qualquer outro ser humano. Então, agora, terminado o funeral, que vai ser amanhã, aí já os cardeais estão chegando a Roma, logicamente não chegam de um dia para outro, ninguém esperava, ninguém tinha passagem comprada, de todo o mundo, tudo isso demora, estão chegando aos poucos. Agora tem umas reuniões entre eles, só os cardeais que vão votar, os que vão entrar no conclave, que são os menores de 80 anos, já está tudo estabelecido, tudo controlado, são eles que vão entrar no conclave. E agora tem umas reuniões prévias para conversar e se conhecerem um pouco, porque do Brasil não conhece lá das Filipinas, ou não conhece os dos Estados Unidos, e da África. Aí vão conversar sobre a situação da igreja, a situação do mundo, que é o que hoje o mundo e a igreja precisa, quem seria. Aí vão se conhecer, cada um vai opinar, aí já vão começar a ver quem fala, quem não fala, enfim. E ainda não foi anunciado o dia da abertura do conclave, só está estabelecido que depois da morte, entre 15 e 20 dias, tem que acontecer o conclave. Ainda estamos em tempo. Aí anunciarão, a partir de amanhã, que dia vai ser a abertura do conclave. Terá uma missa de abertura e aí entra na Capela Sistina, só os cardeais votantes têm direito ao voto, e quando entram todos, o camerlengo diz: embora todos. Aí sai todo mundo. Aí fecham a porta com chave, por isso se chama conclave, Não sai ninguém, com nem entra chave, ninguém. e daí não sai ninguém. E ninguém sabe o que acontece lá dentro. Só eles. Só eles. Até surgir a fumaça branca. Até o único sinal é a fumaça, ou preta ou branca. Aí todo mundo está esperando a fumaça branca. E aí só... E hoje em dia tem um sistema de isolamento pelas redes sociais e mídias, de um isolamento total. Nada entra e nada sai. Tem um sistema único de segurança e não saem de lá até não sair o Papa. Pode chegar até agora para as primeiras votações, 2/3 dos votantes tem que ter o que for eleito, 2/3. Por enquanto não saiu 2/3, fumaça preta. Entendi. Nada de maioria simples. Não, 2/3. A partir da 34ª votação, se não sair, aí vai por maioria entre os dois mais votados. Por maioria simples. A 34ª votação. Cada dia tem 4 votações, 2 de manhã, 2 de tarde.
E aí, logicamente, vão conversando, vão vendo quem vai ganhando mais votos, vai afunilando, porque no início é muito Todo mundo, disperso. muitos candidatos. É, muitos. E aí, Todos aos são poucos... candidatos, né? todos. Quem entra lá pode votar e pode ser votado. Enfim, e aos poucos, logicamente, vão conversando entre eles, vão se manifestando até sair o Papa. Então, lá não vão sair sem Papa. Ainda tem tempo? Nós vamos ao intervalo. Aí na volta vocês fazem, tá? Nós vamos ao primeiro intervalo comercial. Lembrando a você, chegou agora, nós Esse estamos detalhe eu aqui não sabia, mano. a receber o bispo da Diocese de Rio Branco, o doutor o doutor Joaquim Pertiners Fernandes. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, especial recebendo o bispo da Diocese de Rio Branco, o Dom Joaquim Pertinez, isso mesmo, que já virou acriano, 26 anos aqui no Acre. Queremos aqui registrar a presença do nosso amigo, colega jornalista, o André Almeida, que é assessor da Diocese, assessor do bispo. Seja bem-vindo, André. André é um bom mineiro, que já foi abraçado com carinho por todos os acrianos, porque ele faz por onde, figura do bem. Se não fosse assim, não seria seu assessor, né? Legal. Mineiro, mas tudo bem. Gente, só para descontrair um pouco, diferente do Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, que era torcedor do time argentino. Ajuda aí, Márcio. São Lourenço. Ele, o bispo da Diocese de Rio Branco, como bom espanhol, é torcedor do maior time do mundo, Real Madrid, multicampeão. Osmilinho, é você agora ou o doutor Narciso? Vamos lá. Dom Joaquim, eu com a minha idade, eu lhe disse, sem ser no vídeo, gravado, que eu durante 6 anos diariamente fui à missa, né? Inclusive sábado e domingo. Mas naquela época, a missa era toda em latim. Era o Domino Vobiscum, et cum Spiritu Tuo. A igreja avançou muito, no meu ponto de vista, quando ela passou a rezar a missa na língua natal de cada país. E a igreja também tem avançado muito com a realidade do mundo. O Papa Francisco, inclusive, foi um extraordinário Papa nessa aproximação da igreja com todas as tendências do mundo. Isso é positivo. Muito. E eu gostaria que o senhor falasse nesse avanço da igreja no decorrer do tempo. Porque a igreja de hoje não é mais aquela igreja do passado, que muitos até criticam, que muitos até não respeitam. A igreja avançou muito ao se aproximar daquilo que aspira o povo de Deus. Exatamente. A igreja, Jesus Cristo falou que nós temos que estar no meio do mundo, mas sem ser do mundo. Temos que estar no meio do mundo para ser fermento, para ser luz, para ser sal, mas sem compactuar com os interesses que o mundo tem e existem e demais. Logicamente, a igreja deve acompanhar o mundo e os tempos. Não é o mesmo a igreja do século passado, o mundo do século passado deste século. Inclusive, podemos dizer, não é o mesmo mundo antes da pandemia que depois da pandemia. O mundo está mudando aceleradamente e a igreja tem que acompanhar também essa mudança do mundo. E tem que dar também as respostas hoje às perguntas que o mundo hoje apresenta. Não pode dar as respostas das perguntas que o povo fazia nos anos 80. Logicamente, nós temos que estar também, a igreja está evoluindo e está acompanhando todo esse processo do mundo.
tem que estar no mundo e atenta aos desafios que o mundo hoje apresenta. E o Papa é um exemplo nesse sentido, por isso considera como líder mundial, não só a Igreja Católica. O mundo todo respeitou o Papa Francisco, com sua encíclica, por exemplo, Laudato Si. Foi na ONU e todos os políticos do mundo, todos admirados pelo respeito pela casa comum, pelo planeta Terra, defesa dos problemas climáticos. O Papa foi quem levantou a voz e lutou contra todos esses problemas. Nós estamos padecendo as consequências de tudo isso e o mundo está sofrendo as consequências de tudo isso. Foi uma voz profética, não querendo demonstrar que vai acontecer, não, é um chamado de atenção. O que estamos deixando para as futuras gerações? Que planeta estamos deixando? O que estamos fazendo com nossa casa comum? Estamos destruindo tudo. E ele demonstrou com dados científicos, é a primeira encíclica científica, nunca nenhum outro Papa tinha escrito uma encíclica científica. Ele demonstra com dados científicos tudo o que está acontecendo, as mudanças climáticas, as calotas dos polos, a elevação do mar, o clima, temperaturas, tudo. E uma voz profética. E, lógica, a igreja também quer dar sua contribuição. Agora, nós não temos os poderes nem legislativos, nem executivos, nem econômicos, só... como eu diria, conscientizar o povo das necessidades e do que nós, como cristãos, como católicos, devemos fazer com essa contribuição, como igreja no meio do mundo, atenta também ao que eles chamam de periferias existenciais, não é periferia física ou geográfica, sino periferias existenciais das pessoas marginalizadas, discriminadas, os problemas humanos de pobreza, de miséria. Ele, aos migrantes. Ele foi o primeiro que foi a Lampedusa, no início do seu pontificado, onde chegam os migrantes italianos, onde tantos morrem na travessia do Mediterrâneo, que ninguém sabe. Ele falou de cemitério, de cadáveres. O Mediterrâneo estava se convertendo e é a pura verdade. Ele foi o primeiro, foi lá a Lampedusa, no sul da Itália, e se encontrar com os migrantes, os que chegam à Europa, fugindo da África, contra o desarmamento. Quantas vezes falou do desarmamento? No último domingo, ele falou de todos os países que estão em guerra, pedindo a paz. Ele, quantas vezes falou contra a invasão da Ucrânia, contra a invasão de Gaza por Israel. Para ele era o pároco de Gaza, confessou agora que o Papa ligava todos os dias para ele, perguntando como estava a situação. Porque na paróquia ele acolheu crianças mutiladas, mulheres, gente. E a paróquia, a igreja virou um hospital de acolhida. E o Papa ligava todos os dias para ele, perguntando como estão, o que estão precisando, que problemas têm. Isso claro. É algo extraordinário. Sim. Doutor Narciso, só um minutinho, só para completar aqui. Além de tudo isso que o senhor falou, o exemplo de simplicidade, humildade, seriedade, o que o Papa Francisco deixa, na sua opinião, de legado para nós, amazônidas? O grande amor que tinha pela Amazônia. Ele nunca pisou aqui na Amazônia, mas sabia o que acontecia na Amazônia. E na primeira visita que ele fez ao Brasil, em 2013, a primeira visita do seu pontificado para a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, na reunião com os bispos brasileiros, nos falou: não podem perder a Amazônia. Não podem perder a Amazônia. Porque ele já sabia a problemática da Amazônia. Sim. E a Amazônia, a maior parte está no Brasil. Ele foi o primeiro que queria encontrar-se com os indígenas aqui no Brasil. Não deu por circunstâncias políticas na época, mas ele convocou todos no Peru, em Puerto Maldonado, onde ele veio e lá se encontrou com os indígenas, também representantes do Brasil, peruanos e de todos a Amazônia em geral. E nós estávamos lá
E nós bispos nem olhou para nós, só eram os indígenas que estavam lá na frente dele, e foi a maior atenção e o cuidado e ouviu. Os bispos nem olhar para Ô, nós. Dom Joaquim, E por isso, a Amazônia, ele convocou o sínodo para a Amazônia. Primeiro sínodo não temático, mas regional. O primeiro. Eu tive a graça e a oportunidade de participar. Ele estava lá todos os dias junto conosco, ouvindo, prestando atenção a tudo. Ele fazia suas anotações, Cada um podia falar o que bem quisesse, 4 minutos, cronometrados. E depois ele nos falava, ou nos chamava a atenção, tem que fazer isto, tem que ser mais, tem que... E nós não sabíamos que é o que estava querendo. E depois escreveu sua querida Amazônia, seu documento chamado Querida Amazônia, com seus 4 sonhos, o que ele gostaria que fosse a Amazônia. Então é um sinal para nós extraordinário, pelo respeito, pela cultura, pelo aspecto social, eclesial, enfim, não só o Brasil, sino Pan-Amazônia, os 9 países que compõem a Amazônia. E lá estava, um mês passamos lá em Roma com ele, e ele todos os dias participou de início ao fim dos encontros, das reuniões. Ele escutou, ele prestava muita atenção a tudo. Ele escrevia, tirava suas notas, depois em quando chamava a atenção. Tem que ser algo que desborde, tem que expressar-se, tem que procurar coisas extraordinárias. Enfim, algo... Legal. Tinha um carinho especial pela Amazônia. Legal. E nós bispos, quando fomos a Roma, éramos tratados, assim éramos ouvidos e nos perguntavam como que não é, com que podemos ajudar, como que podemos fazer, tudo indicado pelo Papa. Legal. É algo assim extraordinário. Dom Joaquim, eu não sei se a denominação é esta, Camerlengo. Camerlengo, sim. Quando começar a fumaça preta embranquecer, aquele camerlengo que aparece dizendo Habemos Papa, Papão. Papão. Vemos papão. esse Papa vai ser europeu ou italiano ou poderá ser de outro continente? Eu prefiro que seja de outro continente. já houve muitos europeus. Nem sendo espanhol o senhor torce pelo um Papa europeu? Bom, melhor não. Conheço bem os espanhóis. Melhor não. O exemplo de Francisco deu certo, né? Não deu certo, não? É. É como ele falou, meus irmãos foram me procurar lá no fim do mundo, lá na Argentina. Me trouxeram aqui para ser bispo de vocês. Coitado. Ele nem sabia, nem esperava, nem nada. Foram me procurar lá no fim do mundo. Agora podem procurar no outro fim do mundo também. Não sabemos, isso não se sabe. Quem for, o Espírito, logicamente, quem guia. E quem for será a pessoa certa No lugar certo. para o tempo certo. No tempo certo. Não vai ser nem igual, nem melhor, nem pior. Também quando morreu João Paulo II, depois de 20 e tantos anos, parecia que o mundo ia se acabar, que morreu... E agora? Todo mundo se pergunta, e agora? Quem só tinha conhecido ele... Não aconteceu nada, a igreja continuou, a pessoa certa para o tempo certo, pronto. Verdade. E assim vai, como a igreja não é nossa, e a igreja caminha, apesar de nós somos só instrumentos inúteis nas mãos do Senhor, então é o Espírito quem guia a igreja, apesar de nós, e continuará como Não vê o ele nosso falou. exemplo? Perdemos o Dom Moacir e ganhamos o Dom Joaquim. Bom, A vida continua. por isso, querer comparar, que vai ter comparações, Sim. e aí comparar não Estilos se deve- diferentes. nunca se deve comparar. Vai ser diferente. Melhor, pior, vai ser diferente. Agora, deverá, acredito, seguir a linha que já foi iniciada. Os princípios, né? Sim, lógico. Voltar para trás, não. É. Ele mesmo falava, o Revelação. Papa Francisco, nós devemos caminhar para frente, nada de olhar para trás. Isso não, isso são os caranguejos que andam para trás. Nós temos que caminhar para frente. Isso está muito claro. E acredito que seja assim e o Espírito vai nos guiar e alguém vai ser esse que nos guie daqui para frente. Não temos que ter medo, não.
Ao contrário, morreu, estamos tristes porque perdemos um líder em todos os sentidos, uma pessoa extraordinária, única, respeitada por todo mundo. Tem também seus contrários, seus inimigos, isso é normal e acontece com todo mundo, mas temos essa esperança que a igreja vai continuar com outra pessoa, com outro Papa, e como aconteceu desde o início até hoje. A igreja não se acabou. Já houve muitos desastres, guerras mundiais, já houve tantas coisas, tantas perseguições, e a igreja continua o seu caminho até o fim. Dom Joaquim, isso não vai nenhuma crítica a ninguém. Mas eu, pessoalmente, como cristão e como católico, eu prefiro ter como chefe da minha igreja, digamos, usando a expressão chefe da minha igreja, chefe espiritual Sim. da minha igreja, alguém que não se envolva muito em política partidária, ou não se envolva de maneira nenhuma em política partidária. Eu acho que o bispo, principalmente os cardeais, tem que deixar cada um pensar, o livre pensar. Respeito o livre pensar de cada um. Mas nunca usar a nossa igreja para fazer propaganda política partidária ou induzir o nosso povo, como algumas igrejas cristãs não católicas fazem. Não católicas fazem. Eu acho que isso é ruim, porque nós lá vamos buscar, Dom Joaquim, o senhor sabe melhor do que eu, nós vamos ir ao encontro de Deus. Todos. Ficar lá orando, rezando, confessando as nossas falhas humanas, mas nós queremos ir lá não para discussão política, nós queremos ir lá para ao encontro com Jesus Deus. Lá não vai ter política, não. O senhor pensa igualmente? Sim, com certeza. Nós devemos ser formadores de consciência. É a nossa missão como igreja, formar consciências para saber o que está certo e o que está errado, o que é bom e o que não é bom, o menos bom. E aí cada um, na sua consciência, é que deve responder diante de Deus. Eu não posso obrigar ninguém a fazer isto, já estou manipulando sua consciência. Eu posso indicar, isto está certo, isto está errado, isto é melhor, isto é pior, agora cada um deve seguir seu caminho, deve votar em quem quiser e pronto. A igreja não deve levantar bandeira política, por princípio. Agora, particularmente, eu posso fazer, Sim. porque eu sou cidadão e cada cidadão pode fazer, agora, como igreja, não. E o Papa, logicamente, não levantou nenhuma bandeira política. E todos, um fato muito curioso, que não sei se alguém alguma vez pensou, o Papa Francisco não visitou a Argentina durante todos em 12 anos de Papa, Interessante. sua pátria. Não sabemos por quê. Ninguém nunca falou por quê. Mas já passaram a Cristina, Krishna, outro. Eles se foram lá, a Roma. Agora ele não foi à sua pátria natal. Principalmente o São Lourenço. Foi lá o time completo. Porque o time estava um pouco para baixo, não estava dando muitas alegrias. Coisa que João Paulo II sim foi na Polônia, no tempo do regime comunista. Sim. Isso foi uma revolução e aí começou o declínio do comunismo. Precisamente, ele foi lá porque ele tinha vivido e conhecia o comunismo por dentro, tinha padecido as consequências do comunismo, ele tinha trabalhos forçados, João Paulo II, e sabia onde e por onde atacar. Aí o sindicato de Les Valais e tudo mais começou, enfim, mas Francisco não foi a visitar sua terra. Os argentinos, coitados. Estive no Brasil, estive no Chile, estive no Paraguai, estive na Bolívia e a Argentina ficou esperando. Esteve no Peru, No Peru, que é por tão abandonado. sim, visitou e deu a volta toda, não menos a Argentina. Não sabemos por quê. Ele não revelou por quê. Se foi com o segredo para a casa do pai. Mas é curioso. Isso, é verdade. Se você chegou agora, nós estamos aqui nesse programa especial, nesta segunda-feira, Tribuna Livre, recebendo
o bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquim Pertinez. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos na sequência com a terceira e última parte do programa. E claro, você está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado de coração, em nome de toda a equipe, pela sua audiência, pela sua preferência, pela sua paciência. Você da capital e também do interior, tá? Você de Bujari, de Quinaí, de Porto Alegre, Capixaba, Praça de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NED, HDTV, Canal 15, também pela internet, por meio do portal riobranco.net, e também pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Isso mesmo. Doutor, Bispo, antes de passar a vez para o doutor Narciso Osmi, uma perguntinha assim, ainda não é a sua despedida, estamos começando o bloco ainda, mas nesse momento, o Bispo, qual a sua mensagem enquanto, e aí o doutor Narciso falava em off, sobre a importância que o senhor representa para todos nós, acreanos, qual a sua mensagem nesse momento difícil que a igreja passa, perdendo o seu maior líder? Bem, como falei antes, é um momento de pesar, de tristeza por perder uma pessoa muito querida, muito significativa para todos nós. Eu tive vários encontros com ele, enfim, uma pessoa muito humana, muito simples, muito natural. E confiamos, sua esperança de que quem chegar continue a mesma caminhada de Francisco, rezar para que Deus inspire os cardeais na sua votação, para que nos mostre outro que venha a continuar o que Francisco iniciou, rompeu muitos esquemas, muitos paradigmas, teve, logicamente, muitos contrários, muitos que não aceitaram essas novidades, todas essas coisas que antes ninguém fazia, e ele tinha muito claro que o que devia fazer. Ele falava, eu sigo o Espírito, o que o Espírito me inspira, eu tento fazer. E ele podia gritar à direita, podia gritar à esquerda, ele continuava a sua linha, muito fiel, muito segundo sua consciência, e pronto. E cumpriu seu papel, e está aí, esse legado. Agora se começará a falar muito do que ele significou, não só para a igreja, mas para o mundo todo. Se começará a valorizar mais o legado que ele deixou para a humanidade. Dona Cisa. Dom Joaquim, havendo as disputas até chegar ao último nome que é declarado pontífice da Igreja. A este pontífice caberá escolher o nome pelo qual deverá ser chamado, conhecido. Até então, os nomes mais conhecidos eram João. Nós tivemos o João 23. Nós tivemos o Pio 12. Nós tivemos ainda o João, quem mais? Leão o 13. Bento 16, o Leão 13. Leão 13. E lá vem Paulo o Francisco, já eleito, escolhe pela primeira vez o nome Francisco. Numa passagem do seu comentário aí, o senhor falou em pobres e marginalizados. Excluídos. A escolha desse número Francisco foi para afirmar que eu vou cuidar dos pobres e marginalizados? Bem, quando perguntam que conseguiu 2/3, pergunta, aceita ser Papa? E pode ser sim ou pode ser não. Isso, como fica no segredo, não sabemos. Ele aceitou. E depois se soube, não é segredo, porque se publicou e se falou publicamente que Dom Cláudio Rumes, cardeal brasileiro, que estava ao lado dele no conclave, eram muito amigos, tinham conhecido, enfim. O Papa Francisco esteve na Conferência de Aparecida, em 2007,
Eu estive lá, mas como era um desconhecido, ninguém sabia quem era. O cardeal Bergoglio, eu não sabia quem era. E ele foi um dos principais da Conferência da Aparecida e o redator final do documento da Aparecida, que é o melhor de todo o episcopado latino-americano. Ele foi o redator final. Então, e ele levou tudo isso para lá. Toda essa bagagem levou para a Europa, que não conhecia nada da problemática aqui latino-americana. Então, dizem que o Dom Cláudio Rumes, que estava ao lado dele, quando aceitou, falou para ele: lembra-te dos pobres. E aí, como quer ser chamado? Francisco. Quando se soube o nome de Francisco, ele é jesuíta, então todo mundo começou a... será por São Francisco Xavier, que é jesuíta? Por São Francisco de Borja, que também é jesuíta, tal. Um jesuíta escolher o nome do franciscano? Muito estranho. Mas ele escolheu Francisco, pronto. E não queria ser chamado Francisco I, não, Francisco. Nada de primeiro, não. Inclusive, Francisco. no túmulo dele, ele só quer a palavra Francisco. Não quer mais nome, nem mais enfeite, nem nada. Nem No chão, sobrenome, nem nada, nem numeração. No chão e Francisco. Ele, agora dizem que encontraram $100, toda a riqueza que ele tinha. Nem conta bancária, nem imóvel, nem nada, imóvel, nada. Só $100 que equivalem a 70 e tantos euros. E já no seu testamento, o testamento que ele escreveu, não tem nada especial, está publicado, fala onde quer ser enterrado. Só isso. E não quer ser enterrado na Basílica de São Pedro, na cripta que tem, todos os papas lá. Quer ser enterrado lá na Basílica Santa Maria Maggiore, que tinha uma devoção especial, onde ia todas as vezes que tinha uma viagem, ele ia antes lá. Salus Populi Romani, que se chama, que foi o quadro que levou também à Praça São Pedro aquela noite da pandemia, que ele sozinho lá na Praça São Pedro, era o quadro que estava lá, e ele todas as viagens ia lá, e depois ia a dar graça. Ele tinha que ser enterrado ao lado, e para não causar despesas a ninguém, ele já conseguiu um benfeitor que vai custear todas as despesas do enterramento dele. Interessante. Que exemplo, hein? Pronto. Assim, Ele é muito modesto, né? Muito. Agora, ele não usava os sapatos que costumam usar os papas, ele o sapato normal, eu vi os sapatos dele todos já usados e... É interessante, Dom Joaquim. Eu imaginava que o Papa Francisco fosse franciscano mesmo. Não, jesuíta. É Jesuíta. jesuíta. Escolheu Francisco. Porque o franciscano tem voto de pobreza. Cada um puxa para o céu, não é? Então, Joaquim, mas Esse é chamado o Inácio. senhor Eu sou agostiniano. Agostiniano. Santo Agostinho. Também não tive nenhum Porque Papa Agostinho. A primeira missa no Brasil, e aqui a implantação, foram com os jesuítas que fizeram, né? Jesuítas deixaram um legado na tríplice fronteira lá no Paraguai, Argentina, Brasil, isso é impressionante. As missões, quem assiste o filme A Missão pode ver o que conseguiram em tão pouco tempo e se tivessem deixado, onde teriam chegado? Porque era um perigo para o Império Português os jesuítas. E acabaram com tudo, expulsaram os jesuítas, se não obedeciam, expulsaram os jesuítas da Espanha, de Portugal, da Itália, e de fato depois expulsaram eles. Dom Joaquim, o Papa Francisco, nas suas inúmeras entrevistas, ele fazia algumas revelações que eu, na minha avaliação, ele fazia para demonstrar que era uma pessoa empática. E eu não sei se é verdadeiro o que ele disse. Quando ele tinha 16 anos de idade, que aqui nesse programa de hoje, vai ter outra oportunidade. Só tomar que o senhor tenha gostado de ter vindo aqui e venha outras vezes, né, Osmir? Claro. Que nós temos uns assuntos que é meio encrencado para a gente falar, como para o celibato. Quando o Papa Francisco, a um jornalista de uma TV de Buenos Aires, foi entrevistá-lo, fez a ele a seguinte pergunta: o senhor já namorou?
Se o senhor conhece essa história, confirme. Se não conhece, diga que isso foi uma fake news. Não. Aí ele disse, já namorei. Quantos anos o senhor tinha? Tinha 16 anos. E ele disse, o senhor voltou a namorar novamente? Ele disse, não, porque eu namorava uma menina de 13 anos, aí pedi ela em casamento. E ela disse que não queria se casar comigo. Eu digo, então não vou mais casar com ninguém, você é padre. Essa história é verdade? É verdade. É verdade? Eu já ouvi. Agora não posso. Eu confirmo. Da recusa da garota surgiu. O caso como tantos outros, e ao contrário. E ao contrário também. Mas eu ouvi ele falar isso. Agora não posso testemunhar se é verdade ou mentira. Mas é que já ele falou isso sim. É mesmo, né? Sim. É jovem. É como qualquer jovem, é ser humano. Mas Dom Joaquim, esse assunto puxado pelo Narciso, o celibato na igreja, o senhor acredita que com o tempo isso possa evoluir e também, ao mesmo tempo, que a igreja possa ordenar mulheres para... Porque a mulher já exerce um papel importante hoje na igreja, isso nós sabemos. Tem mulheres, inclusive, que são autorizadas a dar hóstia, né? Sim. O senhor acha que são temas que podem ser abordados no futuro? Podem, mas já entramos em um terreno um pouco escorregadio, que não é o momento nem a ocasião. Mas questão de homens, não que os padres possam casar, é diferente, sino homens casados que possam ser ordenados padres. Isso pode ser, e até o Papa pedia que na Amazônia devíamos ter um ministro ordenado em cada comunidade. Uma coisa impossível. Não conhece a Amazônia, o tamanho da Amazônia e as comunidades que nós temos espalhadas por toda a região amazônica. Bom, a questão de mulheres já é outro assunto diferente. Aí já entramos em outro campo muito diferente, muito difícil, que acredito só para ordenar mulheres diaconisas. O Papa criou uma comissão de estudo, porque nos Atos dos Apóstolos aparecem mulheres que assistiam, que ajudavam, que alguém dava o nome de diaconisas e tal. Agora, não, e o Papa não fechou esse assunto, porque não tinha base, fundamento para dizer sim, houve, não temos certeza, porque a igreja quer ser fiel à tradição. E a tradição é fundamental na nossa igreja. Nós temos Sagrada Escritura e tradição. Nós caminhamos com os dois pés, não só com um, com os dois. Então, a tradição é fundamental na nossa igreja porque a interpretação da Sagrada Escritura é a igreja quem faz. Não é cada um tenta falar o que bem quiser. É o magistério da igreja de 21 séculos, isso pesa muito. E a tradição, começando pelos Santos Padres, que são os principais, os fundamentos da nossa igreja, é fundamental. Então, não podemos ir contra a tradição da nossa igreja. Agora, podemos sim ir descobrindo coisas que desde o início não se sabiam. Mas os teólogos, santos padres e tudo mais foram descobrindo os dogmas. Os dogmas não estavam já feitos. Nosso credo não foi feito já desde o início. Então, isso ao longo do século, através dos concílios e demais, foi evoluindo, foram afunilando e dizendo, é isto que está certo e isto não está certo. Os livros da Bíblia, quem decidiu que são 73 livros, porque tem outros muitos livros. A Igreja Católica foi a que definiu, são estes e só estes os inspirados por Deus. Estes outros não, caíram fora. Tem outros evangelhos e tem outros livros escritos no mesmo tempo e tal. Então, foi a Igreja Católica quem definiu que livros são canônicos, inspirados por Deus, e que livros não. O mesmo os dogmas de fé, e o mesmo tantas outras coisas. Que às vezes pensa que tudo já nasceu feito, não? Claro. E não que tudo começou. Não, tem uma tradição, até o Concílio de Trento, por necessidades da reforma de Lutero, que negava alguns sacramentos, então a igreja se viu obrigada a dizer, são 7 sacramentos e só 7.
nem mais nem menos. Porque antes, uns pensavam que eram 12, 20, 30, ninguém discutia, não tinha essa problemática, até que chegou o momento e a igreja teve que definir, e quem falar o contrário, anátema sit. Seja réprobo, seja condenado, quem falar o contrário, naqueles tempos da Contra-Reforma do Concílio de Trento. Estamos falando do século XVI e demais. Então, não sabemos. Ordenar homens casados, o Papa não fechou as portas. É possível. Agora, outra coisa como diria, já padres casar, é diferente. Sim, sim. É diferente. É diferente. Tem São sentido. coisas diferentes. Mas Quer dizer que o senhor não pode casar nunca. Não, tudo bem. E na igreja oriental, nas igrejas orientais ortodoxos, tem padres casados, mas só podem ser bispos ou celibatários. Os casados não. Eu, quando falei isso, porque quando eu falava sobre a fala do Papa Francisco, quando ele falou proximidade, que a igreja precisa estar mais próxima, ele deu um exemplo. Ele disse que chegou numa comunidade de Seringal, ou no rural, não sei quando ele andou, e ele conversando com uma pessoa que era católica e que tinha se transformado em evangélica, ela usou o seguinte: desculpa, não, pai, eu sou cristã, eu precisava estar próximo da igreja, e aqui não tinha padre, como em muitos lugares não tinha padre, de repente apareceu um pastor. Aí eu me aproximei do pastor que falava em Deus, que falava em Cristo, e eu então, para não perder a minha proximidade com a igreja, eu resolvi entrar. Ele deu esse exemplo, o Papa Francisco. Esse é um exemplo muito válido para a nossa realidade, porque não quero falar mal de ninguém, Deus me livre, não se trata disso, mas nós, pela nossa ausência, nossa falta de presença em muitos lugares, outros chegam e usam a mesma palavra de Deus, Deus é o mesmo, e essas coisas que entram no nosso povo, e o povo inocente, inculto, muitas vezes não sabe diferenciar, aceita qualquer um que chegue falando uma palavra de Deus e pronto, já. Osmir, infelizmente. parece que nós vamos precisar, se for do interesse ou do agrado do Dom Joaquim, que ele volta aqui outra vez, sabe por quê? Porque tem muitos assuntos, que nós... Vamos ter que estudar teologia, tá? Hoje, suas considerações finais. Não, olha, Dom Joaquim, eu vou repetir aquilo que disse no início. Para mim foi uma alegria enorme saber que o senhor vinha dar essa entrevista para nós. E, ao mesmo tempo, uma honra. É a primeira vez que nós estamos, o nosso programa tem 15 anos. Com ele já estive aqui outras vezes, tá? Foi, mas não foi no... Nesse assim não, tá. É a primeira vez que estamos aqui. Sim. Estamos entrevistando um bispo da nossa igreja. Né? Já entrevistamos pastores, que vieram aqui também com uma alegria. Sim. Mas o bispo da nossa igreja é a primeira vez. Daí a minha satisfação, minha honra, minha alegria. E desejar ao senhor que continue esse trabalho que vem fazendo. O senhor vem fazendo um trabalho importantíssimo, que depois eu comentarei com o senhor pessoalmente, não aqui no vídeo, em favor da fé cristã dentro da Igreja Católica. O senhor tem aqui um católico, apostólico e romano. Tá. E foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, senhor Muito presidente. obrigado também pela oportunidade. E Não. quando quiserem, contar de Dom Joaquim. nada de perguntas difíceis, nem esportivas, nem outra, porque aqui cada um vai defender seu time. Eu já falei antes da sua chegada, bastante com o André. Essa televisão aqui, nós três e o Márcio Nunes estamos autorizando que o senhor se intrometa até na nossa programação Não.
Quando se fizer necessário, para nós prolongarmos esta conversa, que, Osmir, foi deveramente importante, né? Claro, claro, claro. E, coincidentemente, o senhor encontrou aqui, eu não sei se ele é muito cristão, nem o outro, mas eu sou verdadeiramente cristão. Tudo bem. Muito obrigado pela presença. Você participou do último Lava Peça? Eu participei. Antes das despedidas do Tá bom. bispo, só lembrando com relação aos livros, né, a Igreja Católica 73 livros, os evangélicos, protestantes, vão para 66. A Igreja Ortodoxa aumenta, para 78. E a diferença está na exclusão e inclusão do que o bispo já falou. Há alguns livros, alguns que eles consideram apócrifos, estão descartáveis. Normalmente do Velho Testamento. Exatamente. Mas, Dom Joaquim, foi um prazer recebê-lo aqui. Narciso Foi e mesmo. Osmir já exaltaram grande. a sua importância e a gente também reconhece que a sua presença hoje aqui deixou o programa ainda mais importante, ainda maior. Venha outras vezes. Agradecer também o André, viu, André? Pela gentileza. E ao senhor também, pela disponibilidade. Muito obrigado pelo convite e quando quiserem estamos abertos para, enfim, conversar. Eu gostei e agradeço esse interesse em poder ajudar a entender um pouco melhor o que está acontecendo hoje, porque é um fato mundial. O mundo parou. Roma deve estar assim de jornalista. Eu não sei por que você não foi. Por que você não foi? Entrevistar primeiro. Ah, bom. Porque a morte de João Paulo II era algo impressionante. E agora deve ser igual. O Lula já foi para lá, todos os países, representantes políticos, é um líder mundial. Porque ao mesmo tempo de ser Papa, é chefe de Estado. É chefe de Estado. Então, o Brasil tem seu embaixador na Santa Sé, que é diferente do embaixador na Itália. Dois embaixadores que tem o Brasil lá. E igual que a Santa Sé tem seu embaixador aqui no Brasil, que é o núncio apostólico que está no Brasil, como é o representante diplomático da Santa Sé aqui no Brasil. E assim em todos os países onde tem relações diplomáticas. Com a Rússia, não. Com a China também não. Enfim, mas é um chefe político, é o presidente, enfim, um chefe político porque o Vaticano é um Estado reconhecido. Sim. Muito obrigado, bispo. Foi um prazer. Muito obrigado também. E assim a gente chega ao final do programa de hoje, especial recebendo o bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquim Bertini. Muito obrigado a todos pela audiência. Só lembrando que a Igreja Católica vive um momento muito triste, perdendo seu maior líder. O Papa Francisco deixa um legado, um exemplo de humildade, seriedade e, acima de tudo, de simplicidade. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.